Muito bem. Enquanto nós seguimos aqui. Não está querendo carregar, mas uma hora vai. Vou pedir um minutinho para os irmãos, que se eu chegar ali um pouco mais perto, eu acho que ajuda para funcionar. Peço desculpa aos irmãos. Imaginei que chegar ali mais perto ajudaria. Mas não, quem ajudou mesmo foi o Webster. Vamos seguir então o nosso estudo. Estamos vendo aqui tema específico, não é? Sobre os atributos de Deus. E aí, irmãos, apenas uma revisão bem rápida do que nós já vimos. Primeiro, nós vimos os atributos incomunicáveis. O que significa isso? São aqueles atributos que são exclusivos de Deus. Somente Ele tem, certo? Os irmãos lembram de algum desse que nós vimos? Quem lembrar pode dizer, por favor, não precisa se envergonhar. Vamos ter que revisar então, hein? Vou dar uma dica aí para ver se vocês lembram. Normalmente começava com I ou IN. Lembrando que para observar este atributo, nós temos que ver que Deus não isso ou que Deus não aquilo. Nem assim? Alguém? Não? Vamos lá. A imutabilidade. Então Deus não muda. Nós vimos também a infinidade de Deus, ou seja, ele é infinito, ele não acaba, né? Depois nós vimos então a independência de Deus. Ele não é dependente das coisas criadas, da sua criação, nada disso. Nós vimos também. E aí depois nós caminhamos para os atributos comunicáveis. Os atributos comunicáveis que nós vamos continuar observando agora. E dentro destes atributos comunicáveis, nós observamos primeiro a sabedoria de Deus. Depois nós vimos o seu amor. E aí então chegamos à santidade de Deus. Vamos lá que vai dar certo. A santidade de Deus. Muito bem. Coisa que nós temos que ter sempre em mente quando nós olhamos para o atributo comunicável de Deus é o seguinte: nós sabemos que Ele tem esse atributo de forma completa, mas nós também temos o trabalho ou o ofício de representar este atributo. Então nós vimos que Deus ele tem toda a sabedoria, mas nós também devemos buscar ser sábios, nós devemos buscar a sabedoria. Nós vimos que Deus, ele sim, Deus é amor. Mas nós também devemos demonstrar amor, em especial uns para com os outros. Vamos ver aqui. Vamos ter que ir sem mesmo, não tem problema. Então, sendo assim, eu quero primeiro dizer, seria bom a gente ter aqui a imagem para os irmãos verem ao menos a palavra, embora ela esteja transliterada, ou seja, aportuguesada. O que significa? Quando a gente fala de santo, de santidade, a palavra para santo no Antigo Testamento é a palavra kadosh. Talvez os irmãos já tenham ouvido aí em algum lugar. Uh, eu conheci há algum tempo atrás uma banda que se chamava assim, é claro que é uma banda cristã, mas a palavra para santo, então, é a palavra kadosh, que
entre outras coisas, significaria literalmente também o cortar ou separar. E é daí que a gente sempre tem essa ideia. A gente é desde muito cedo ensinado, quando na igreja, que santo ou a santidade, ela nos lembra então a questão de estar separados, não é? Nós estamos separados. Então, o que significa o ser santo? Significa que eu sou separado para Deus, separado para fazer a sua obra. Nós já viemos estudando, antes de ver os atributos, o texto de Êxodo, não é? Nós estudamos o livro do Êxodo. E neste livro do Êxodo, nós vimos que... Deixa eu colocar aqui no celular, e aí eu vou tentando colocar o auxílio visual para os irmãos, que eu acho que a gente vai ganhar bastante com isso. Então nós vemos lá no Êxodo, nós podemos observar, por exemplo, no capítulo 28. Vamos lá comigo para Êxodo, capítulo 28. Olha aí a palavra kadosh. O que eu disse, que nós temos vários exemplos de coisas santas. E aí sim. Olha que beleza. Deu certo. No fim, dá certo. Muito bem. Então nós vemos aí o que? Em Êxodo 28, versículo 2. Peço que o irmão que encontrou, que leia, por favor. Êxodo 28, verso 2. Certo, então nós temos até aí uma outra palavra, né? O sagrado. O que está acontecendo aí? Fizeram vestes sacerdotais. Os irmãos se lembram? Os irmãos que estavam presentes? Nós vimos essas vestes que eram, de fato, completamente separadas para esse ofício. Então, imagina só, o sacerdote ia... aniversário da mãe do sacerdote. Ele ia escolher a melhor roupa. Ia com qual? A veste sacerdotal. Não, não era isso. Ela era santa, completamente separada para este ofício, para o ofício do sacerdócio. Lá em Êxodo 29, 31, nós vemos também o lugar do sacrifício. Este lugar, ele era exclusivo. É para isso daqui, é um lugar santo. E também vemos os vasos usados no templo. Os irmãos podem ver aí 1 Reis 8, verso de número 4. Vamos ler aqui 1 Reis 8, verso de número 4. 8, 4. E a levaram para cima, falando da arca do Senhor. Os irmãos podem ver aí no verso 3. Com a tenda da congregação e também os utensílios sagrados que nela havia. Os sacerdotes e levitas é o que fizeram subir. Então nós vemos esses vasos, esses utensílios utilizados no templo, que também eram santos. A gente vê, então, a história mostrando que nós temos algumas coisas que são santas, que são separadas. Seguindo aí para os irmãos, a gente vê, então, que essas coisas, de fato, elas são santas ou sagradas. Fecha a sua Bíblia agora. Estranho, né? Normalmente a gente estuda de Bíblia aberta. O que está escrito aí na capa? Bíblia é o quê? Sagrada, é santa. Ela tem uma razão específica, não é? Ah, pastor, mas o camarada ele não pode estudar a história conforme... Pode, mas é algo específico, é santo, é separado, é para isso daqui. É para nós conhecermos ao nosso Deus, é para nós conhecermos ao Senhor. Então essas coisas, elas são santas. O vaso, a veste sacerdotal e tudo o mais. Só que Deus, ele é santo de uma maneira diferente. Veja, Deus, ele é santo por ser separado também da criação. Nós não podemos alcançar a Deus, não é? Mas, além de ser completamente separado de tudo que é criado, ele é santo também por causa da sua majestade, por causa do seu poder, por causa de quem de fato ele é. Portanto, a santidade, ela não é apenas também uma qualidade moral.
é algo a mais que o Senhor é e como ele se apresenta a nós. Acho que me deixou na mão também esse daqui. Vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa santidade majestosa de Deus. Nesse sentido de santidade majestosa, ela é um atributo incomunicável. Então a gente pode separar aqui quanto a ser comunicável ou não a santidade de Deus. Por quê? Porque, claro, somente Deus é Deus. Nós não podemos dizer fulano é amor, como nós vimos antes, mas Deus, ele é amor. Fulano, ele tem toda a sabedoria. Não, também não. Mas, então nós vemos que a santidade, ela também acompanha este raciocínio de vermos que há uma questão de incomunicável dentro do atributo de Deus. Somente ele é completamente santo na sua majestade. Somente ele pode ser completamente santo. Então vamos ver alguns textos que vão atestar isso para a gente. Êxodo 15:11, e peço que outro irmão abra também em Isaías 57:15. Êxodo 15:11 e Isaías 57:15. Quem abriu aí no texto de Êxodo, eu peço que, por favor, leia para que todos nós possamos ouvir. A resposta é óbvia, não é? A resposta é ninguém. Interessante quantas vezes a Bíblia faz isso no Antigo, no Novo Testamento. Perguntas como estas, que ela não se propõe a responder com um ninguém, com um não. Ela deixa em aberto porque a resposta ela é óbvia. Então nós vemos que, de fato, Deus é incomparável, em especial nessa sua santidade majestosa, ele é incomparável. Quem abriu em Isaías 57, peço que de mesma forma leia também, por favor. Coisa maravilhosa, né? Eu habito, então é muito acima, é muito distante, não tem como. Mas daí ele coloca ali pelo menos uma fagulha, pelo menos uma pontinha, vamos chamar assim de uma pontinha de esperança. Por quê? Porque ele habita também com o contrito e abatido de espírito. Aquele que reconhece, né, a sua necessidade, que vê a sua necessidade de Deus e se coloca diante dele. Mas então nós vemos que Deus, ele é santo de uma forma de fato muito, muito majestosa. E aí eu quero ler com os irmãos mais estes textos aqui. Então peço que alguém leia Isaías 6, verso 3 e logo em seguida Apocalipse 4, verso 8. E nós vamos explorar um pouco destes textos. Isaías 6, 3. Quem encontrar, por favor, já pode ler. Texto de Apocalipse, eu vou pedir para esperar mais um pouquinho para a gente ver, né, questões importantes nesse texto e já avisar os irmãos que esse é o nosso texto de hoje, tá? Os irmãos estão vendo que eu estou lembrando agora, eu peguei o jeito, né? Levou um ano aí, mas eu peguei o jeito, então o texto é Isaías 6, verso 3. Aqui Isaías ele está diante de Deus, ele está diante do Senhor e ele vê que tem alguns seres cantando. Olha só, então aqueles seres que os serafins que têm 6 asas, 2 cobrem o rosto, 2 os pés e 2 voam. Eles estão clamando uns para os outros dizendo: Santo, Santo, Santo
é o Senhor dos exércitos. Se não ficou claro uma vez, eles dizem duas. Se duas não fosse o suficiente, eles dizem ainda 3 vezes. Mas por que isso? Na nossa língua, se a gente quiser dizer que alguém é muito santo, como que a gente, numa palavra só, porque a gente pode dizer, olha, fulano ele é muito santo, mas numa palavra só, como que nós podemos dizer isso? Fulano é santíssimo, não é? Isso caiu bastante em desuso, né? A gente não ouve muitas pessoas falando. O nome disso é superlativo. Então, se a gente fala que alguém é muito pequeno, é pequeníssimo. E assim vai. Então, nós temos esse superlativo. O hebraico não tem. Não tem uma coisa, uma palavra, uma terminação que mostre algo grandioso desta mesma forma que nós temos na língua portuguesa. Então, qual que é o artifício que eles têm para fazer isso? Exatamente esse que nós vimos aqui. Eles repetem 3 vezes. Então, numa tradução bem literal para a nossa língua, seria como se eles estivessem dizendo: Santíssimo é o Senhor dos exércitos. Santo, santo, santo. Interessante, não é? Então eles repetem 3 vezes para mostrar que é muito santo mesmo. Então nós vemos isso em Isaías 6, verso de número 3. E claro, a continuação: toda a terra está cheia da sua glória. Vamos lá para Apocalipse 4:8. E quem já tiver preparado aí, por favor, pode ler. Que coisa bonita, não é? Que beleza. Graças a Deus porque nós temos acesso a isso. Então imagina só que João, ele foi levado em espírito e ele estava diante do trono de Deus nesse momento. E ele vê algo muitíssimo parecido com o que Isaías escreveu, não é? Mas quanto tempo que Isaías escreveu lá atrás e João vê algo de fato muito parecido. Ele vê estes seres também com 6 asas, muito provavelmente os serafins. E eles cantam assim também: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Então a gente vê que esses seres celestiais eles cantam sobre a santidade de Deus. E nós só encontramos isto que eu compartilhei com os irmãos, essa forma de dizer 3 vezes, nós só encontramos sobre a santidade de Deus também nas Escrituras. Nós não encontramos alguém dizendo aí pela Bíblia, né, Deus é amor, amor, amor. Ou Deus é justo, justo, justo. Nós não encontramos isso. E aí alguém poderia dizer, então quer dizer que a santidade de Deus, ela é o maior dos atributos. Não, a gente não pode pensar desse jeito. Deus, ele é amor. Ele é justiça. Ele é santo. Então nós não podemos ver, olha, ele é mais amor do que justiça, ele é mais santo do que amor, isso não existe. Mas qual que é o ponto aí que nós podemos chegar, a conclusão que nós podemos chegar? É que esta santidade, além de ser um atributo de Deus, ela também caracteriza cada um dos outros atributos. Como assim? A sabedoria de Deus, ela é santa. O amor de Deus, ele é santo. A justiça de Deus é santa. Inclusive por isso que nós costumamos dizer, não é? Olha, você não deve buscar vingança não, meu irmão. Não busque vingança. Mas Deus, ele é o vingador. Por quê? Porque a justiça dele é santa. A nossa não. Mas a dele é. O que nós aprendemos com isso antes de seguirmos? Deve ser assim também conosco. O nosso amor pelos irmãos, uns pelos outros, deve ser santo. A nossa atitude deve ser santa. Os atributos comunicáveis que nós recebemos, que nós já aprendemos e vamos aprender ainda, devem ser acompanhados do quê? De santidade. Certo? Então, é claro, irmãos, nós falhamos. Então, imaginem só um caso de justiça. Eu sei que nós temos aqui entre nós quem me acompanha nesse gosto por assistir alguns casos policiais, não é? Passa lá em determinado
Canal de TV é um pouquinho tarde, mas tem também nos portais de streaming, né? E aí a gente vê umas coisas que deixam a gente assim de cabelo em pé. Como é que fulano faz isso? E a nossa justiça é qual? Muitas vezes, sinceramente, leva fulano. O jeito é matar. Acaba com ele, né? Por quê? Porque por tantas vezes a nossa justiça ela não é carregada de santidade. E aí o exercício que eu gosto de fazer, e que os irmãos talvez devam fazer também, é de como essa nossa justiça, eu peguei a justiça como exemplo, ela não é envolta em santidade. Por quê? Porque às vezes nós vemos que fulano fez tal coisa. E a gente fala, isso daí ele tem que ser punido. O máximo possível. Se fosse seu filho, será que a gente pensaria desse jeito? Talvez por conhecer, porque a gente ama e tudo mais, a gente fica, vamos ter um pouquinho de dó, vamos ter um pouquinho de misericórdia. É assim ou não é? Normalmente é assim. Claro, nós devemos zelar pela justiça também quando o nosso filho estiver lá. Esperamos que não aconteça isso, né? Mas se for o caso. Agora, por que a gente não usa deste amor também para com os outros? Interessante, não é? É algo de fato a se pensar como as nossas características, os atributos que Deus dá para nós, por tantas vezes, eles não são acompanhados pela justiça. Alguém quer dizer alguma coisa, irmãos? Podemos seguir. Vamos seguir. Diga. É verdade. Normalmente não, né? É engraçado isso, engraçado como que, é claro, e é normal, a gente ama o filho, não é? Deve ser assim, inclusive. É isso. Isso. É esse cuidado que nós temos que tomar, né? Aham. É isso aí, é esse cuidado que nós temos que tomar, né? É um indivíduo, é um filho, é um pai, é uma mãe. E talvez isso nos ajude a observar essa necessidade de santidade, de amor, de demonstrar os atributos de Deus por meio da nossa ação. Diga, dona Neumísia. Sim. Isso. Essa. Sim. Sim. É isso aí. É isso aí. É assim que nós devemos pensar. Então, claro, eu gostei do exemplo também, porque às vezes a gente pensa assim. Mas é isso, a gente tem que reconhecer e falar, não, não pode ser. Sim. Sim. Uhum. Já resolvia. Sim. Sim. É verdade. A gente busca a nossa própria justiça, né? E que muitas vezes não tem nada de santa, nada de amorosa, misericordiosa, né? É verdade. Ainda bem que Deus é santo, que Deus é justo, Deus é amor e é misericordioso. Ainda bem. Sim, mas volta, não pode ficar nessa, né? É o exemplo, só pra gente arrematar aqui, a gente seguir. Muitas vezes a gente diz assim: olha, então você está lá na sua casa, Fulano entrou e aconteceu o negócio. Matou Fulano. Ok, ele estava colocando a sua família em risco. Ó, ok. Foi por defesa própria. Agora, outra situação é a seguinte: ele foi lá, roubou, fez o que fez, aí ele foi embora e aí você ficou matutando. Então, agora eu vou comprar uma arma, e aí eu vou buscar onde é que fulano mora, e aí eu vou lá. Não, calma aí. Eu pensei errado, eu planejei isso. Tenho que me arrepender e deixar o negócio quieto. Então, são duas vias, dois caminhos completamente diferentes. Certo? Vamos seguir mais um pouquinho e ver que, de fato,
Somente Deus é santo. Vamos lá para 1 Samuel? Primeira Samuel, capítulo 2, verso 2. Queridos, eu sei que temos algumas afirmações um tanto quanto óbvias, né? Como essa última aí, realmente só Deus é santo. Mas eu acredito que é importante de nós voltarmos a essas questões para que nós possamos primeiro ser lembrados e também termos a base bíblica de confiar que de fato Deus ele é santo. E aqui está um exemplo. O que está acontecendo aqui? Ana queria o quê? Um filho, não é? Ela queria um filho. E aí ela ora por este filho e nós vemos que ele nasce, ela tem Samuel, ele é consagrado a Deus, ele é entregue, e ele vai ser entregue ainda. E aí Ana, muito grata, coloca aí, capítulo 2, verso 2. Não há santo como o Senhor. Vou voltar numa questão rapidinho aqui. Lembra, o que está escrito aí? Tudo com letra maiúscula, né? Então nós vemos o nome Yahvé, o Senhor Todo-Poderoso. Não há santo como esse Senhor Todo-Poderoso, porque não há outro além de ti. E rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Somente Ele é santo. E ainda tem acrescida essa informação que Ele é rocha. Ou seja, lembra para nós o quê? Aquela questão que nós já vimos da imutabilidade de Deus. Então ele é santo e ele segue, ele continua sendo santo. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre a santidade moral de Deus. Santidade moral de Deus. Primeiro, ela é revelada como? Por meio das leis que o Senhor nos dá. Sabe, irmãos, foi um momento muito proveitoso. Eu gostei muito, de verdade, enquanto nós estudamos algumas leis ali no livro do Êxodo. Por quê? Porque, vamos ser sinceros, às vezes nós olhamos aquelas leis e são leis muito distantes de nós. Então, se você encontrar o jumento do seu vizinho, você tem que pegar ele, devolver. Normalmente a gente pensa assim: eu não vou encontrar. Não vou. Provavelmente não vai encontrar, não. Para ter que devolver. Por que tem que ler isso daqui na Escritura? Porque isso daqui, ó. Deus, ele se revela por meio das leis. Toda a Escritura é a revelação de Deus. Ele está se mostrando. E nós aprendemos. Se necessário, volte, assista ao menos um ou outro sermão destes para lembrar que ele se mostra mesmo por meio dessas leis. E aí ele vai dizer um pouco mais para frente, ele vai definir que tudo aquilo que você quiser que os outros façam a você, você faça a eles. Por quê? Porque esta é a lei e os profetas. Ou seja, está ensinando a atitude de amor, certo? E a gente vai ler então, vai ver então que essa santidade moral, ela de fato é revelada por meio das leis que Deus nos dá. Por mais que seja estranho nós lermos leis tão antigas, nós vemos que o Senhor está se revelando por meio delas. Quer um exemplo disso? Se a gente pegar o Código de Leis brasileiro, mostra muito do que é o povo brasileiro, certo? Para acompanhar um pouco isso, se a gente pegar o Código de Lei lá do Afeganistão ou talvez da Síria, que é um país pensa tão diferente, as pessoas pensam diferente de nós, não é? Vai ser diferente da nossa, não vai? A gente vai ver umas coisas lá que a gente fala que coisa estranha. E o inverso é verdadeiro também. Então mostra ao menos um pouco de como essas pessoas são e de como aquelas pessoas também são. Assim também nós. Então, se nós pegarmos o nosso código de disciplina da igreja, por exemplo, opa, vai mostrar o que nós pensamos também. Assim é quando Deus ele revela a sua lei, quando ele mostra a sua lei. Então, um bom exercício, irmãos, esse não é o nosso tema principal, mas eu acredito que devo fazer essa observação para os irmãos, nós vamos caminhando também nesse sentido, é de quando nós lemos as leis, os códigos legais da nossa Bíblia, do Antigo Testamento. Eu sei que às vezes é um negócio meio sonolento e tudo mais, mas nós devemos pensar: por que será que Deus escreveu isso aqui dessa forma? Por que será que ele quer mostrar essa lei pra gente? Por quê, irmãos? Porque isso também é revelação de Deus.
que Deus coloca essa lei? Isso já chegou a nós. Claro, lembrem-se, uma regra de interpretação da Escritura é a seguinte: Deus, ele escreve para aquelas pessoas. Então é claro que o público primeiro e inicial são aquelas pessoas. Mas isso serve a nós também, porque é palavra inspirada, certo? Irmãos, alguma dúvida quanto a isso? Tudo bem? Tudo certo? Então vamos lá. Sendo santidade, ele também faz referência a uma separação. Então essa santidade, mas santidade moral, ela é separação, mas não a separação como física ou de majestade, de estar, de ser muito superior, não apenas isso, mas uma separação do pecado. Vamos lá para Jó, texto de Jó, capítulo 34, verso 10. De mesma forma, queridos, quem encontrar o texto de Jó, por favor, pode ler para todos ouvirmos. 34, 10. Ótimo. Então, longe de Deus, perversidade e injustiça. Não tem como. É uma separação completa. Deus e perversidade, o negócio não anda junto, não. Deus e injustiça, o negócio não anda junto. Queridos, olha que coisa preciosa, tão importante para nós, que a gente, eu acredito que às vezes, até intencionalmente deixamos de lado. Essa questão da majestade de Deus, como eu disse, é incomunicável, é dele. Agora, essa separação moral, essa santidade moral de vivermos distantes, separados, desarraigados do pecado, isso é comunicável. Isso também é para nós. Então, será que a gente pode dizer na nossa vida, de forma parecida com o que se diz de Deus, o seguinte: longe de, pense no seu nome, o praticar a perversidade e, seu nome, o cometer injustiça. Será que a gente consegue pensar isso? Olha, eu não estou dizendo que nós nos tornamos santos e não pecamos mais. Mas será que isso está tão próximo de nós, de tal forma, que parecido com o que nós vimos na devocional, as pessoas já nem sabem mais que a gente é cristão? Ou a gente até diga que nós somos, mas o fulano fala: olha, mas esse camarada ele pratica perversidade. Esse camarada ele comete injustiças. Será que a gente está sendo exemplo a tal ponto de que as pessoas conseguem ver por meio das nossas atitudes de fato diferença? Por quê? Porque nós podemos ver, infelizmente, em alguns, e eu não estou dizendo aqui da nossa igreja, da nossa congregação, a intenção não é mandar nenhuma indireta, tá, gente? Fiquem tranquilos quanto a isso. Mas eu digo no povo de Deus, ou que é tido como povo de Deus, a igreja visível. Nós não vemos, vez ou outra, coisas que nos fazem pensar assim: olha, nem gente do mundo não faz isso, não. Infelizmente, às vezes a gente vê um camarada fazendo umas coisas tão feias, a moça fazendo umas coisas tão feias que a gente pensa: olha, mas nem gente do mundo não faz isso. Não comete esse tipo de coisa. É até uma comparação meio estranha, mas é fato. Como assim? Eu sou de Deus, eu sou de Cristo, eu busco a sua vontade, mas eu cometo injustiça de monte, isso não pode fazer parte da nossa vida. Agora Abacuque capítulo 1, verso 13. Por favor, peço de mesma forma que quem encontrar, leia Abacuque 1, 13. Muito bem, o que está acontecendo aqui? Abacuque ele está questionando a Deus. Por quê? O que aconteceu? Então imagine só que Abacuque ele é do povo de Deus. Uma comparação tanto distante que nós podemos fazer para entender melhor é a seguinte: antigamente o povo de Deus, Israel, certo? E agora o povo de Deus é a igreja. O que aconteceu com este povo de Deus antigo neste momento?
Deus disse: olha, eu vou mandar um povo que vai destruir vocês. Mas era o Império Neobabilônico. Era um povo terrível, terrível. Fazia das piores coisas possíveis. Tanto entre si, como prática comum, tanto contra aqueles a quem eles atacavam. Então não é simplesmente o ir e atacar, porque ainda, deixe-me fazer um parênteses, muita gente fala sobre uma questão de moral na guerra, não é? Aproveitar o que nós estamos vendo hoje, a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Tem muita gente dizendo, olha, como assim os russos estão fazendo isso daqui? Como assim os ucranianos estão fazendo isso daqui no meio da guerra? E aí aqui, de fato, não tinha muita moralidade. Eles iam e faziam coisas terríveis com os prisioneiros e tudo mais. Então era um povo abominável. E aí Abacuque está questionando a Deus. Como assim o Senhor vai deixar que este povo nos ataque e faça tudo o que eles já fizeram com outros povos, eles façam conosco também? Seria comparável a nós nos colocarmos agora, Senhor, como o Senhor vai deixar que a tua igreja passe por isso nas mãos de pessoas tão terríveis também? E aí, neste contexto, é que ele diz o que nós vimos no verso 13. Por quê? Porque se nós não entendermos este contexto, fica parecendo que Deus ele não enxerga muito bem, não é? Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Então, o que Abacuque está dizendo aqui? O Senhor é completamente separado desse mal. Tão separado que o Senhor não vai poder ver essas coisas. O Senhor não pode acompanhá-las, não pode estar diante de ti. E, de fato, nós temos uma questão aqui que é importante de nós compreendermos. Porque um pouco mais à frente, aliás, logo em seguida, Abacuque vai fazer a seguinte pergunta: por que, pois, toleras os que procedem perfidamente? Perfidamente é algo muito ruim, muito mal. E te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Era isso que ia acontecer. Então, Abacuque vendo, nosso povo ele é mais justo do que o que vai atacar a gente, e a gente vai ser morto diante deles. Como assim Deus pode deixar que isso aconteça? Então nós vemos que Deus, ele é de fato santo, completamente separado de qualquer mal moral, mas ele permite que esse mal aconteça. E aí, leiam o livro de Abacuque. Ele é curtinho, gente. Não dá muito trabalho de ler, não. Olha aí, 3 capítulos. Na Bíblia, dá o quê? Não dá 3 páginas. Rapidinho, domingo pela tarde, logo depois do almoço e antes da soneca, dá para dar uma lida em Abacuque. Façam isso. É um ótimo. É claro que é ótimo porque é ler a escritura, mas talvez coloque algumas dúvidas, umas pulguinhas atrás da orelha, isso também é muito bom. Mas Deus ele vai se mostrar como. Aliás, Deus vai mostrar que esse povo é de fato um instrumento para ele. Mas que em seguida ele vai cuidar desse povo também. Mostrando o quê? Não é que eu estou fechado com esse povo aqui que é mau. É que eles vão fazer o que eles têm que fazer. Porque também vocês merecem. Mas logo em seguida eu vou cuidar deles. E a história mostra que de fato foi assim, certo? Vamos seguir então. Essa santidade, ela é também, olha só, exigida do homem. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Gênesis, no capítulo 1, verso 26, nos mostra isso. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então nós também devemos ser santos. Lá em 1 Pedro nós vamos ver esse texto, nós vamos ter tempo de voltar nisso. Desculpem, irmãos. Foi. Então nós vamos ver que Deus ele manifesta a sua santidade. Como? Nas obras. Como que Deus manifesta a sua santidade nas obras? Primeiro, nós vimos aqui na devocional, e os irmãos conhecem de fato muito bem esse texto, Gênesis capítulo 1. Quando Deus vai criando as coisas, ele vai chegando a uma conclusão sobre elas, que é qual? Que era bom, não é? E aí ele faz e ele vê que tudo que ele fez era bom. Então, por meio das obras de Deus, a gente vê que ele é santo. As coisas são boas que ele faz. Muito embora o homem, os anjos e mesmo estas coisas criadas, elas não mantiveram o seu estado original. Vamos lá para o texto de Judas, lá no finzinho da nossa Bíblia. E nós vamos ler o verso 6. Obviamente, do primeiro capítulo, que é o único, né? Verso 6.
aqui nós vamos ver o seguinte: e há anjos. A informação que nós queremos é a seguinte: os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas para o juízo do grande dia. Então alguém pode dizer: olha, mas Deus ele não criou os demônios também? Ele criou anjos. E estes anjos é quem não mantiveram o seu estado original. Joia? Vamos voltar então. Estamos lá no final, vamos voltar um pouquinho lá para o começo. Deuteronômio. Texto de Deuteronômio, capítulo 32, verso de número 4. Quem encontrar Deuteronômio 3, 32, verso 4, aliás, por favor, leia para que todos possamos ouvir. Pronto. Suas obras são perfeitas. É tudo correto, é o que é santo. Nós vemos essa santidade também. Outra coisa que nós vamos aprender é que a lei de Deus, e eu já coloquei aí, a santidade vai se manifestar também nas leis. A lei de Deus, ela é santa. Vamos explorar um pouquinho mais isso. Eu comentei com os irmãos, mas nós vamos ler isso um pouco melhor. Ela é também puríssima. Vamos ver os textos. Romanos 7,12 vai nos dizer que, de fato, essa lei de Deus, ela é santa. Romanos 7, verso 12. Eu peço que alguém me auxilie aí, abrindo também no Salmo 19, 8. Romanos 7,12 diz assim: por conseguinte, a lei é santa, o mandamento santo e justo e bom. Por que isso é importante de nós lembrarmos? E Paulo nos lembra aqui em Romanos. Porque alguém poderia dizer que a lei ela é ruim. Porque, vez ou outra, nós não sabemos que é errado fazer alguma coisa e a lei vai lá e nos mostra. Ela poderia ser acusada disso. Mas ele vai dizer que não. Porque a lei ela serve, e ele usa essa palavra como um aio. Ou seja, aquele que guia. Então, é claro que nós não somos salvos porque nós cumprimos a lei de Deus. Mas, porque somos salvos, cumprimos a lei de Deus. E esta lei nos mostra como devemos seguir, como devemos caminhar. Salmo 19, verso 8. Que beleza. Mas será que é sempre assim? Será que a gente pode dizer isso mesmo do nosso coração, que os preceitos do Senhor, eles alegram o coração? Deve ser assim, não deve ser um peso. Ah, agora eu não posso fazer parte daquilo ali porque eu sou crente. Talvez no começo da conversão se pense bastante assim, mas não pode ser desse jeito. Então eu não posso mais misturar ou ir para determinado lugar porque agora eu tenho que seguir a lei do Senhor, os preceitos dele. Isso deve trazer alegria para nós. Uma alegria sincera. Olha, eu tô buscando a lei do Senhor. Por quê? Porque ela é boa, ela é reta. É isso o que vai me fazer crescer, é isso que vai me ajudar. E não o viver conforme o mundo vive. Certo? Então, a gente pode, inclusive, quando fala da lei de Deus, dividi-la em duas expressões diferentes. Porque, como eu estava dizendo, quando a gente chega lá no Antigo Testamento, nós temos algumas leis que são específicas para aquele povo. Nós estudamos isso no Êxodo. Mas nós temos também algumas leis cerimoniais, não é? Então a gente vai pegar aquelas leis cerimoniais e colocar no nosso culto agora? Certamente não. Por quê? Porque essa lei cerimonial, ela foi completa em Cristo. Já foi resolvido o negócio. Mas ela tem a sua necessidade baseada em quê? Na santidade de Deus. Então a gente não pode simplesmente ignorar que existiu uma lei cerimonial. Ela tem valia para nós, não para que nós continuemos a zelar, a fazê-la, a cumpri-la, mas sim para entendermos que ela era necessária naquele momento por causa da santidade de Deus. Acompanhe comigo o seguinte raciocínio. Deus continua sendo santo, é ou não é?
mas nós não precisamos ainda fazer os sacrifícios conforme nós vemos lá em Levítico. Nós não precisamos fazer aquelas lavagens, aquelas purificações, e também não levamos em consideração as proibições de comidas imundas. Mas Deus, ele continua sendo santo. E quando a gente chega diante dele, ele continua sendo aquele Deus que é santo. É uma tentação grande nós esquecermos disso, porque Cristo já cumpriu essa lei cerimonial. Mas devemos entender, embora a lei cerimonial tenha sido cumprida, nosso Deus continua sendo santo. Joia? Mas, de forma mais prática para nós temos essa lei moral. A lei moral que nós encontramos também na Escritura, podemos encontrar tanto no Antigo Testamento, os 10 mandamentos são um ótimo exemplo disso, é a lei moral de Deus. Isso continua valendo para nós hoje, evidentemente. Nós encontramos também no Sermão do Monte, por exemplo, nós encontramos nas cartas, nas epístolas do Novo Testamento, e nós vemos que ela é perfeita, ela é boa, pura, como os textos nos disseram, e é importante lembrarmos que essa lei moral não é exclusiva do Antigo Testamento, ela segue também no Novo e vale para nós hoje. Por fim, se manifesta também na redenção. Se manifesta na redenção. A gente vê a morte de Jesus na cruz. A morte de Jesus na cruz nos lembra que Deus é santo. Por quê? Porque Cristo precisou morrer na cruz, porque o Pai e o próprio Cristo, é claro, são santos. Então isso é muito bem expresso pelas palavras de Cristo na cruz, não é? Deus meu, por que me desamparaste? Que coisa que de fato coloca uma pulguinha ali atrás da nossa orelha. Me desamparaste, sim, mostrando a santidade, a separação do próprio Deus e daquele sacrifício que é Cristo. Então Deus, ele castiga a si próprio, castiga o seu próprio filho. Por causa do quê? Por causa do pecado. Então a gente vê essa separação completa entre Deus e o pecado a tal ponto que Cristo precisa ser sacrificado, precisa morrer por nós. Então Cristo, ele foi moído para satisfazer essa justiça de Deus, dessa santidade. Isso porque Deus, ele não pode permitir que o pecado fique sem punição. Por quê? Porque ele é santo. Então, alguém poderia dizer, olha, Deus, será que ele não poderia fazer aí de uma outra forma, encontrar um caminho? Olha, o homem pecou. Vamos encontrar uma outra forma aí. Será que Jesus, ele precisa ser morto? O próprio Deus, Filho de Deus, que é Deus, precisa ser morto? A gente não consegue encontrar aí um caminho, um meio termo? Não, não dá. Por quê? Porque Deus é santo. O pecado precisa ser punido. E essa punição é levada por quem? Por Cristo. Então é outra coisa que nós devemos pensar constantemente. Eu separei aqui alguns exemplos da santidade de Deus. Nós não teremos tempo de entrar em cada um com mais tempo, mas então eu vou resumir rapidamente para os irmãos, e também são histórias parecidas, o que facilita a nossa questão. Aliás, histórias conhecidas, o que facilita a nossa questão aqui. Os irmãos lembram, quando nós estudamos no Êxodo, que Deus manda Moisés ferir primeiro a rocha. Lá no Êxodo. Fere a rocha, vai sair água dela, certo? E aí depois, nós vemos lá em Números 20, do 3 ao 5, que ele deveria falar, pedir à rocha que desse água. Era apenas para falar. E aí o que Moisés faz? Ele fere a rocha de novo, ele bate nela, né? Então veja como mesmo que nós creiamos para santificar, aliás, mesmo que nós não creiamos para santificar ao Senhor, ele resolve esse negócio, porque ele mesmo é santo. Então, qual que era a intenção ali? Olha, eu vou mostrar para vocês, eu vou dar água, tudo mais, conforme eu prometi e tal, mas ele mesmo se santifica. Vamos abrir aqui Números 20, tem um versículo importante de nós lermos. Na verdade, 2, o verso 12 e 13. Ao longo dessa história, nós vemos o seguinte no verso 12 e 13. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão, visto que não crestes em mim para me santificardes,
diante dos olhos de Israel. Por isso, não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Tá vendo qual que é a razão deste povo não entrar na terra, bem como Moisés e Arão? Por quê? Olha o que diz o texto. Visto que não crestes em mim para me santificardes diante dos olhos de Israel. Vocês não creram para me santificar, o castigo é esse. Castigo grave, não é? A gente normalmente lembra de Moisés, ele não entrou. A vida dele não entrou. Por isso, porque ele não santificou ao Senhor. Deveria ter obedecido ao que o Senhor falou e ele não fez. Mas, mesmo que a gente não santifique ao Senhor, ele resolve o negócio. Ao verso 13. São estas águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor. Veja essa parte final. E o Senhor se santificou neles. Queridos, prestem muita atenção nisso aqui. Se vocês vão prestar atenção em somente uma coisa, que seja nisso daqui. Deus, ele é santo e ele ordena que nós santifiquemos a ele. Isso não é tornar ele mais santo, mas evidenciar as outras pessoas. Esse exemplo, essa história, mostra exatamente isso. Você pode santificar o Senhor. Se você não fizer, ele vai se santificar em você do mesmo jeito. Obediência. Mostra. E se você não fizer, se você não obedecer, ele vai santificar do mesmo jeito. Neste caso específico aqui foi o seguinte: você não me obedeceu, então você vai sofrer esse castigo aqui e eu vou me santificar em você dessa forma. Poderia ter sido muito mais simples, mais prazeroso, mais tranquilo, se fosse assim. Vai lá, apenas fale a rocha. Pronto, olha só, o Senhor falou, estamos o santificando, olha só, ele é santo mesmo. Ele fala e ele faz. Não aconteceu assim? Deus vai continuar se santificando. Como? Aí eu não sei. E aí o negócio fica um pouco mais complicado. Diga. Claro. No outro texto, da primeira vez, lá em Êxodo 17, quando eles estão em Horebe. Oi? Isso. Mas isso foi numa primeira vez. Boa pergunta. Porque às vezes a gente fica confuso. Mas será que Moisés não ficou confuso com a história? Não. Foram 2 episódios diferentes. Entendeu? Então, no primeiro, lá em Horebe, era para ferir a rocha mesmo. Mas agora, nesse segundo momento que é descrito aqui em Meribá, aí não era para ferir, era só para falar. Tem gente que vai trazer uma questão que talvez seja um pouco complicado da gente entender, mas entendendo primeiro que a rocha é Cristo, isso é fato, a rocha representa Cristo. Essa água é a sede espiritual que ele nos mata, não é? Então, nesse primeiro momento, ferir a rocha representa o que é a morte de Cristo. Nesse segundo momento, já não é mais necessário. Entende? Então, é claro que Moisés ele não foi punido porque ele tentou matar a Cristo. Não, não é isso. Mas porque ele não confiou em Deus, porque ele não fez conforme o Senhor mandou. Joia? Tudo bem? Então, boa pergunta e é bom da gente lembrar. Primeiro momento, se fere a rocha e ele estava certo. No segundo era apenas para pedir, mas ele fere de novo e aí ele peca. Diga. Sim, sim. Sim. Isso. É. Todo aquilo, né? Sim. Não foi em vão porque serviu. Ele estava servindo a Deus. Sim. No sentido de não pude ver. Sim. 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 A gente vê todo esse caminho, um caminho precioso, e aí quando chega ali na hora, um belo do escorregão, né? Isso. Cuidado, atenção que nós devemos ter também. A história de. Diga, meu. Diga. Do capítulo 20. Legal. Toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele, falai a rocha. Falai, ó, não tem nem dúvida. E dará a sua água. Assim lhe tirareis a água da rocha e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Muito bem, mano. Obrigado. Não foi nenhuma. Se não fosse o suficiente, foram de fato 2 vezes, né? Vendo a intenção, a raiva que ele estava sentindo.
Nós temos a história de Uzá, que eu já usei o exemplo usei o exemplo de Uzá algumas vezes, os irmãos conhecem. Vai cair da carroça me fugiu o nome. A arca, e aí ele segura e é fulminado também. Tinha boa intenção e tudo mais, mas o Senhor é santo. Vemos também o texto de Isaías, que nós já lemos o verso de número 3, que ele está diante do Senhor e a conclusão que ele chega, eu não podia nem estar aqui. Não tem como estar diante de Deus. Concluindo, primeiro, nós temos sempre que lembrar que Deus, ele é santo, por isso nós precisamos nos aproximar dele com máxima reverência. Então a gente não tem mais que zelar pela lei cerimonial, mas o nosso Deus continua sendo santo. E a partir disso, nós devemos ter verdadeiro temor e desejar ser como ele. Isso deve ser um desejo correto nosso. Segundo, Deus é quem é o nosso padrão de santidade moral. Olha, o que eu tenho que fazer de correto, do que é certo, o padrão é Deus. Nós somos lembrados disso lá em 1 Pedro, né? Devemos ser santos como Deus é santo. Terceiro, nós devemos ser gratos pelo sacrifício santo de Cristo. Nós vimos, não tinha como procurar um outro caminho. Não, vamos por ali, por aqui. Não. Deus é santo. Precisava sim que alguém pagasse esse preço para que nós pudéssemos ter a salvação que nos foi dada por meio de Cristo. E, último, não menos importante, vamos lá para Hebreus capítulo 12, verso 14. Os irmãos das outras turmas não precisam se envergonhar, podem abrir também. 12, 14. Deus, ele nos disciplina para quê? Para que sejamos participantes da sua santidade. 12, verso 14, que diz: segui a paz para com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidado, seguir a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E para encerrarmos, apenas lembrar os irmãos que esse é um atributo comunicável, ou seja, nós também devemos buscar ao máximo possível. Vamos orar e aí eu passo a palavra para Fernanda. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor é Deus santo, completamente santo. Senhor, mostra isso a nós por meio das tuas obras, das tuas leis e de tantos exemplos também na Escritura de personagens, de pessoas. Clamamos ao Senhor, ó Deus, que de fato nós possamos santificar ao Senhor, porque sabemos que o Senhor se santificará de qualquer forma. Pedimos ao Senhor que nos use como teus instrumentos para isto. Clamamos ao Senhor que de fato também sejamos santos como o Senhor é santo. Este seja o nosso alvo. Pedindo a Ti, ó Pai, que tire de nós todo o desejo ímpio, injustiça e que em comunhão, em união, cheguemos à perfeita santidade. Que busquemos essa santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém.